são sempre a pergunta sobre a taxa de rejeição, né? Essa é Muita crítica. gente tem essa dúvida, né? Explica pra gente, Eleonora, Como ela é taxa de rejeição, calculada? como que ela é calculada e a gente vai entrar em uns pormenores nela. Conta pra gente. Então, a taxa de rejeição, como é que ela é calculada? Então, assim, vamos começar com outro Sim, conceito que é a visita. Você entrou num site e você gerou uma visita, certo? perfeito. Então, quando você entrou e viu a página, foi disparado o que a gente chama de um hit, foi disparada uma informação para o Analytics que uma página foi vista. Se você ficar aqui de braços cruzados e aquela página fica lá no seu navegador aberta, bonitinho, Sim, vai começar um reloginho que chama de inatividade. sim, perfeito. Esse reloginho de inatividade passou meia hora, pá, sua sessão encerrou. Isso gerou uma taxa de rejeição. Então, a taxa de rejeição acontece quando eu fico com a página aberta inativa sem interagir com ela, ou eu vi a página, não gostei, fechei o navegador, matou o cookie, tchau, um abraço, Sim. eu não tenho mais uma visita ali aberta. Sim, e Né? aí talvez isso que você me falou acabou caindo até uma ficha aqui, porque basicamente a gente está avaliando que a taxa de rejeição, quando ele não vai para uma segunda página, e aí acho que a grande sacada é, você tem alguns outros fatores que são importantes analisar, mas um deles que você falou que é esse, eu gostei muito porque existe um dito popular, não sei se você ouviu falar nisso, e é muito louco, porque vários usuários meus chegam, clientes inclusive chegam assim e falam, John, cara, a taxa de rejeição acontece quando o usuário fica, olha só, fica menos de 2 minutos na página. Não sei se já ouviu falar isso, mas muita Não, gente chega. E eu falo, não, não. não. Mas aí você começa a fazer uma relação com o quê? Em algum momento alguém falou que se você ficar com a página inativa 30 minutos, vai encerrar a sessão e gera uma rejeição. Sim, se você não E faz eu, nenhuma interação, né? exato. Então, o que eu acho que acontece, e hoje em dia deve acontecer muito mais, porque as pessoas deixam 80 abas abertas no navegador comendo memória, né? Mas tudo bem. O que eu Sim. acho que deve acontecer é, em algum momento, alguém ouviu isso, e os 30 minutos viraram 15, que viraram 7, e foi caindo, e aí a pessoa pegou e falou Sim, assim, ah, sim. se o usuário entrar e passar 2 minutos, dá rejeição. E não é Não, exatamente não, não isso, é né? isso. E tem também um outro dito popular que diz assim: a sessão dura meia hora. Existe esse outro dito popular. Sim, Não é que a taxa, não é que a sessão dura meia hora. Sua sessão pode durar 2, 3, sim. 5 horas. A única coisa que vai fazer a sessão encerrar é a virada do dia. Ou Ou a seja, falta de interação, né? ou a falta de interação. Sim, Mas estou dizendo assim, imagina perfeito. que eu estou lá interagindo o tempo inteiro naquela página. O dia inteiro eu fico na página, interagindo e tudo mais. Você é uma heavy user e tá o dia inteiro no site. Você vai ter 23 horas e 59 minutos de interação ali. Se você começou a 00, Sim, você vai sim. ter 23 horas e Olha só. 59. Perfeito. Então, uma sessão encerra quando você fecha, né? Você fechou o navegador, matou o cookie e encerrou a sessão. Sim. Quando você fica meia hora inativo sem interagir, então você é o louco da aba do navegador, 20 mil abas, aí vai acontecer isso, com vários sites que você deixar aberto. E quando virar o relógio. Virou o relógio para o dia seguinte, a sessão naturalmente encerra. Se você está logado, o Analytics abre uma nova, tá? Perfeito. Só que tem um ponto que muita gente quebra as pernas. Lembra que eu falei que eu estava com um cliente com 2% de taxa Sim. de rejeição? Então, você entrou. E eu tive uma vez um aluno que ele tinha taxa de rejeição 0. Maravilhoso. Tá? E eu tô lá na aula explicando, e assim, então, olha, sabe quando você entra num site que tem um banner que fica trocando? Alguém do marketing pediu assim, olha, eu quero saber quantos banners foram vistos. Sim. Aí o teu brother, tua sister de TI, eu não posso falar mal dos meus amigos do coração, ele vai lá e tagueia o evento. Colocou um eventinho lá. Só que o eventinho, lindo, maravilhoso, existe uma flag dizendo se é no interaction, se é verdadeiro. Só que o padrão do no interaction é falso. Isso significa que aquela troca de banner é uma interação do usuário, mas não é. Exatamente. Entendeu? Até porque é automática, né? Ela é automática. Então É o sliderzão rodando. eu pergunto para os alunos. Aí eu sei, vocês estão vendo o banner trocar? Eu estou interagindo, eu estou aqui de braço cruzado. Estou interagindo?
Eu falei, eu não tenho poder telepático, tá? De ficar trocando banner. Aí os alunos, não, professora, então. Só que você, naturalmente, vai querer saber se o Sim, banner foi visto, não vai? Você não vai querer calcular o CTR desse banner, a relação de clique por visualização? sim. Não vou querer saber qual foi o banner que teve mais clique. Então, só que o problema é que a visualização ela está sendo tagueada como uma interação e ela não é. E isso vai fazer a taxa de Sim. rejeição cair e até zerar. Sim. Agora, se eu vou trocar o banner, se eu fico apertando as setinhas de ida e de volta, aí é uma É interação minha. diferente, E perfeito. eu posso estar na mesma página e landing pages elas sofrem, porque landing pages às vezes tem uma taxa de rejeição alta, porque às vezes o pessoal faz a landing page, mas não pede para taguear algum elemento na landing page. Entendi. E aí a landing page fica com a taxa de rejeição de 100% e o cara se descabela, fica desesperado. Então o que tem que acontecer? Tem que taguear, se essa landing page tem um preenchimento, um clique para fazer um download, alguma coisa, né, que é relevante de ser tagueado, faz o tagueamento, Sim. e esse é um tagueamento de interação. Agora, um tagueamento que muita gente me pergunta, professora, se o usuário rolar a página, é um tagueamento de interação? Eu falei, se você é um site de conteúdo, para você Pode é ser. muita interação, sim. Então você deixa que o time faça isso. Mas, cara, imagina eu ter que explicar essa questão, esse parâmetro técnico para o cara de marketing, porque ele tem que pedir para o cara de TI, porque às vezes o cara de TI nem sabe que isso Sim, existe. sempre dá confusão, né? Mas de uma maneira geral, o que a gente tem que avaliar é o quê? Que você pode criar eventos para taguear e mensurar o que você quiser, e você vai ter que avaliar se esses eventos são ou não de interação, porque isso acaba impactando em outras Na métricas, taxa de rejeição. e nesse caso na taxa de rejeição. E aí eu sempre venho aquela E discussão. eu posso ter uma única página, não importa se essa página eu posso não ter trocado, mas eu cliquei em alguma coisa naquela página, sei lá, de repente eu estou na home e preenchi o meu e-mail para assinar a newsletter, por exemplo. E eu dei um enviar ali. Cara, eu interagi, estou na home, não Sim. mudei de página. Não vai ter taxa de rejeição? Claro que não, Opa. porque eu interagi. Ou seja, foi enviado para o Google Analytics uma informação de que a página foi vista, foi enviado uma informação para o Google Analytics que eu assinei uma newsletter. Agora, tem um outro ponto, tá, John? Se você faz um reload da página, ele vai disparar de novo, na mesma visita, a visualização da página. Aí matou a taxa de rejeição também. Entendi, perfeito. Ou seja, mas no final... Cuidado com sites que, quando carregam, vai lá e faz um reload da página, porque matou a taxa de rejeição também. Aí você tem um ponto que é, e aí talvez também me corrija se eu estiver errado, se você tiver uma taxa de rejeição extremamente alta ou extremamente baixa, é um motivo para você se preocupar e pelo menos verificar o que está acontecendo. Ou seja, chega para você e fala, minha taxa de rejeição é 2%, e aí, ou zero, tipo, alguma coisa está acontecendo. O zero é porque, sei lá, tem uma tag duplicada que está diminuindo, acabando, né, com a rejeição sua, e há outro caso, tipo, às vezes 2%, é que talvez tenha um evento que esteja atuando em 98% dos casos. Sim. Você costuma ver muito... E aí, no final, é planejamento e configuração. Até porque é o que você falou. Se o usuário entrar numa landing page, fizer a inscrição, ou seja, ele não andou uma segunda página, ele fechou a janela, e você não tiver um evento para mensurar isso, a priori, vai dar uma rejeição. Vai. E, na verdade, aquilo foi maravilhoso, porque a página, em teoria, não foi o que a gente imagina de rejeição, e foi um sucesso, porque ela ainda converteu. Então, no final das contas, acho que a grande lição é planejar e entender. E a rejeição, muito embora seja uma métrica padrão, você pode ajustar ela, né? Pode, e eu acho que esse é um ponto importante. E você costuma ajustar isso muito nos clientes, Eleonora? Ou não? Olha, como funciona? Eu, na verdade, eu sempre procuro os pontos de interação do usuário e pergunto para o cliente assim, tá, para você é importante entender se o usuário interagiu aqui ou acolá ou tal. E aí os clientes falam assim, sim, para mim é importante, né? Ou seja, então eu acabo, às vezes, dependendo da interação, eu nem faço um tagueamento naquele botão. Entendi. Porque às vezes você fala assim, gente, é desnecessário e tal. Mas que nem, por exemplo, um botão de WhatsApp que é flutuante, que está em todas as páginas, é óbvio que você tem que taguear esse botão para saber, né? Mas eu já ouvi absurdos do tipo assim, em reunião, que alguém fala assim, então, o Google não capturou a taxa de rejeição, ela estava zero. Muito bom, né?
Entendeu? A pessoa, em vez de falar não sabe, ela prefere falar uma groselha, né? Pois é, eu vou te falar, eu só não subi na jugular da pessoa que falou isso, porque eu estava numa reunião online. Mas assim, Muito bom. Ouvir pérolas desse gênero, entendeu? Então, gente, eu acho que aqui você tem que ser honesto com você mesmo e mapear na home os pontos que são de interação. Agora, se tem algum elemento que você quer mapear, seja honesto com você mesmo e peça para o pessoal, dizer assim, olha, isso aqui não é interação, mas eu preciso dessa informação capturada, entendeu? Na contrapartida, você estava falando de Google Analytics 4, o Google Analytics isso é legal. 4 não tem mais taxa de rejeição.